nosso bom dia aqui para o Renato Purini, que é o presidente do Departamento de Água e Esgoto. Muito obrigado, Renato, pela presença no Informação. Eu que agradeço, muito bom estar aqui novamente, sempre um prazer falar com vocês, com os amigos da 94. Bom, vamos começar falando aí do nível da água hoje, né? 3 metros e 3 centímetros, uma boa notícia, né, Renato? Sim, o nível vem se mantendo estável já há alguns dias, em que pese nós termos aí o rodízio na cidade de 24 por 48, o trabalho que os servidores do DAI vêm fazendo nessas últimas semanas, eu diria, é um dos grandes que tornaram possível o mantenimento do nível do Batalha. Nós temos, como eu disse, um rodízio ainda colocado na cidade, porém, se nós olharmos o problema há 40 dias atrás e olharmos hoje, a situação está bem mais confortável. Nós chegamos a ter, né, antes de eu chegar ao DAI, inclusive, mas acompanhei a época, 280 pedidos de caminhão-pipa em um dia. Isso é absurdamente alto. Hoje nós temos uma média de 10 caminhões, 9 caminhões-pipa em um dia. Então, a situação está bem estabilizada e a gente espera conseguir manter ainda neste nível e continuar trabalhando, os servidores continuarem trabalhando para manter este nível, quem sabe até aumentar, para poder, inclusive, entrar com a continuidade do serviço de limpeza da lagoa também, que precisa chegar ao seu nível mais alto, que é de 3,20, para aí voltar o trabalho de manutenção da lagoa. Mas hoje a situação, se comparada há 30 dias atrás, é bastante confortável. Porém, ainda nos falta melhorar para podermos avançar, quem sabe, na redução do rodízio. Renato, o senhor é o quarto presidente do DAI dessa gestão. Nós tivemos Flávia Souza, Marcos Saraiva, Leandro Joaquim, que agora está na CDCom, e agora o senhor. Né? E o senhor foi chamado para esse governo, para a CDCom, inclusive, né? Esteve lá por um tempo, foi para a CEPLAN, que foi uma pasta que nós tivemos um interino por muito tempo, que foi o Luiz Renato Fusel, e o senhor assumiu a CEPLAN. Agora o senhor, então, é convidado à presidência do DAI. Né? E, assim, a gente sabe que toda a secretaria, até mesmo o DAI, que é uma autarquia, a Indurb, que é uma empresa municipal, tem seus desafios, isso é normal. Mas como é para o senhor assumir o DAI, a gente estava falando agora, numa situação um pouco mais confortável, mas como que é para o senhor assumir o DAI em meio a uma crise hídrica, se a gente for analisar, uma estiagem, né, um contingenciamento, que a gente chama também de rodízio, a possibilidade da retirada do tratamento de esgoto do DAI para a iniciativa privada? Qual que é o tamanho desse desafio para o senhor? Veja, é fato que hoje nós vivemos uma crise hídrica, em que pese os investimentos que foram feitos nos últimos 4 anos, se nós compararmos a outros anos ou outras gestões, foram investidos quase 30 milhões de reais no departamento nos últimos quase 4 anos, perfuração de poços, na interligação, na construção de adutoras, enfim, em todo o sistema. Então, esse investimento, ele possibilitou, inclusive, que, por exemplo, no ano passado nós não tivéssemos nenhum tipo de problema. Veja, não é uma justificativa, porém nós passamos este ano uma estiagem atípica, né? Nós temos aí 75% a menos de chuvas este ano do que a média para esta época do ano. Então, é óbvio que nós entendemos o problema, sabemos a crise, e o departamento vem trabalhando muito para poder enfrentar isso, né? Então, em que pese toda esta dificuldade, o departamento vem trabalhando para poder manter o nível da lagoa, manter os trabalhos, manter o serviço. Mas é um grande desafio, né? Passei pela CDCom, fizemos um trabalho, né? Passei depois pela CEPLAN, a gente conseguiu lá também implantar algumas coisas importantes, e aí então viemos ao departamento através de um convite da prefeita Suelen para enfrentar esse desafio também. Não é um momento fácil, né? Não é um momento absolutamente confortável, porém eu venho dizendo desde o início, quando fui convidado, a importância de nós valorizarmos os servidores do DAI, né? O DAI tem um quadro técnico absolutamente preparado. Eles vêm trabalhando muito nessa época, trabalharam muito para que passássemos naquela crise que citei agora há pouco, de 30 dias atrás, continuam trabalhando. E se hoje nós temos um nível confortável e uma vamos dizer assim, um nível de falta de água pequeníssimo, isso em muito é pelo trabalho do servidor. Em relação à concessão, veja, esse é um processo ainda a médio prazo, longo prazo. Nós temos ainda
todo o processo de consulta pública de edital, as audiências públicas de edital, depois precisamos lançar o edital. É um processo ainda que leva algum tempo. Porém, é um processo que não passa pelo DAI diretamente, não é? O DAI não se autoconcede. Então, todo este processo de concessão é feito pelo Poder Central, pela Prefeitura, através da Secretaria de Administração e Secretaria de Obras. Mas veja, é um serviço que o DAI hoje não executa, não é? Nós temos, salvo engano, 15 servidores ligados ao esgoto hoje no DAI, em que pese também ter sido aprovada uma emenda, eu estava na Câmara, inclusive, na época da aprovação, onde veda o DAI, veda a Prefeitura a extinguir os cargos ligados ao tratamento de esgoto, e eu acredito até que no momento em que tivermos o tratamento, em que pese ser concedido, esse contingente de servidores deve aumentar para controlar o sistema, enfim, para gerenciar esse sistema. Mas é preciso fazer gestão, né, a gestão no DAI para poder fazer o equilíbrio financeiro. Talvez essa seja o maior desafio do DAI daqui para frente, que é trazer o equilíbrio, porque a taxa do esgoto, que hoje o DAI recebe, ela passará então para a concessionária manter os serviços, tanto do tratamento como a manutenção da rede de esgoto. E como fazer isso? O próprio estudo da FIP já deixou bastante claro que, se for modernizado o parque de hidrômetros do município, se forem trocados, e está previsto no edital a troca a cada 5 anos de todos os hidrômetros, e mais gestão interna, eu não tenho dúvida de que o DAI se mantém, e o grande desafio, tenho dito, é preparar o DAI para o futuro, através dos seus servidores, através da valorização dos seus servidores, do investimento dentro do DAI. Nós precisamos investir, e eu pedi até um estudo sobre isso, o DAI tem alguma coisa, a gente já está avaliando, investir na redução das perdas, né? Nós precisamos olhar para o futuro e entender como é que nós podemos melhorar a reservação do Batalha, buscar outras fontes. O plano diretor de águas já demonstra e já indica locais onde a gente possa aumentar a reservação do município, para que nós no futuro não passemos mais por esses problemas. E nós sabemos que daqui para frente a realidade hídrica, não é só em Bauru, mas no país todo, talvez no mundo, ela é diferente de uma realidade de 10 anos atrás. Tudo aquilo que a gente esperava que no futuro aconteceria, nós estamos vivendo, é o presente. Então, esses são os grandes desafios, e eu acredito que é possível, e eu tenho absoluta certeza de que é possível, enfrentar esses desafios com a sua equipe, e poder, de um lado, ter o tratamento, oferecer o tratamento de esgoto para a cidade, oferecer a obra de drenagem das nações, que é absolutamente importante, e eu sempre disse que tão importante quanto o tratamento de esgoto, as obras das nações, pelo valor e pela importância, também são de grande valia dentro desse processo, e ao mesmo tempo manter a água com os servidores e manter o DAI prestando esse serviço. Porém, nós precisamos melhorar, enfrentar a perda, melhorar a reservação. Não tenho dúvida de que é possível fazer através do quadro do DAI, que é muito bom. Sim, mas é possível fazer, são muitos desafios, como o senhor mesmo enumerou. E assim, analisando friamente, nós não sabemos o resultado das eleições. Então, analisando friamente, nós estamos num final de gestão, né? Então, assim, são muitos desafios e é possível fazer, ok, mas é possível fazer a curto prazo, pensando em final de gestão, ou é possível dar início, né, nesse final de gestão? Na verdade, é indicar os caminhos. O que a gente vem conversando e dialogando dentro do DAI é indicar caminhos, fazer um planejamento para que no futuro, seja o Renato ou eventualmente outra direção, outro prefeito, que esses caminhos possam ser seguidos. Não é? Naturalmente que cada gestão tem o seu perfil, mas nós vamos fazer o dever de casa, né? É claro que nós temos aí alguns meses pela frente. Hoje eu estou focado 100% no enfrentamento à crise hídrica, 100%, nós estamos avaliando todas as opções, porque nós estamos em julho, né? Nós temos aí, pelo menos até setembro, uma estiagem um pouco mais forte. Hoje nós não temos temperaturas tão altas, isso contribui também, né? A gente não tem tido dias tão quentes, mas a gente tem que se preparar para que isso aconteça até setembro. Então hoje o foco da minha gestão é enfrentar a crise hídrica, é fazer com que o bauruense tenha água na sua casa, e isso nós estamos conseguindo enfrentar. E paralelo a isso, um planejamento para o futuro, mas um futuro a curto prazo no sentido de planejamento, não é? Que é o que eu disse a você, o DAI já vem trabalhando nisso, mas nós precisamos, por exemplo, enfrentar as perdas, né? Nós temos perdas substanciais na rede,
nós temos perdas substanciais na estação de tratamento, pelo tempo do sistema. O sistema de Bauru, o sistema de abastecimento de água é muito antigo, né? A ETA é dos anos 70. A área central, a tubulação de água da área central, há locais que são manilha, há locais que são amianto. Ou seja, é muito antigo, né? Todas as manutenções que são feitas, no momento em que é feita, é trocada por tubos atuais, de PVC ou de PAD, enfim. Mas isso precisa ser enfrentado, só que isso custa muito dinheiro. Então, para isso é preciso planejamento, um escalonamento no tempo para poder enfrentar isso. Porque, veja, tanto quanto produzir água, tanto quanto reservar água, se nós pudermos evitar o desperdício, o investimento nisso é menor, o investimento em reservação é menor, e você, ao mesmo tempo, enfrenta a falta. Veja, nós temos uma perda de água aí, talvez, no sistema, próxima de 40 e alguma coisa por cento. Se nós reduzirmos isso à metade, o nosso investimento em reservação pode ser menor. Então, você faz uma compensação aí. Então, o grande desafio é esse para o futuro. É enfrentar o momento hídrico que já vivemos e que viveremos, e entender esse equilíbrio de investimento entre reservação e redução de perdas. Certo. O senhor esteve na vereança há pouco tempo, o senhor mesmo disse. Aliás, foi justamente na votação, né, dessa questão da concessão. E a gente já sabe o entendimento do senhor como vereador com relação à concessão do esgoto à iniciativa privada. Sim. Agora, como presidente do DAI, como fica esse entendimento com relação à concessão do esgoto à iniciativa privada, a retirada desse tratamento do DAI para a iniciativa privada? É uma convicção pessoal. A questão da concessão do esgoto é uma convicção pessoal minha já de algum tempo. Por conta da dificuldade que o município teria em finalizar aquela obra. Infelizmente, nós temos uma obra parada já há algum tempo, um investimento feito, e, veja, em algum momento foi perguntado, mas existe um plano B para isso? Na verdade, agora, a concessão é um plano B. O plano A foi tentar fazer a obra, e infelizmente não houve condições, por questões diversas, técnicas, de projeto, enfim. Então, a minha convicção pessoal é que a concessão era o caminho. Veja, é um serviço que o município não tinha e precisa ter. Talvez o Bauru seja o município do interior do Brasil, o maior município do interior do Brasil, sem tratamento de esgoto. Nós tratamos menos de 5% do nosso esgoto. Então, a concessão é um caminho mais rápido para que nós possamos definitivamente ter esse serviço. E mais do que isso, dentro da concessão, o que contribui muito, as contrapartidas que a concessão tem são muito importantes para a cidade. Veja, como é que o município ia enfrentar um investimento de quase 500 milhões de reais para fazer a drenagem das Nações Unidas? Alguém diz, mas vamos buscar fundo perdido. Veja, isso não existe. 500 milhões de reais não existe em lugar nenhum do mundo alguém que dê 500 milhões de reais para o município para fazer uma obra dessa. Na melhor das hipóteses, um financiamento de Bauru ia pagar isso durante o tempo. Veja, dentro da concessão nós temos como contrapartida a reforma e a drenagem da Nações Unidas, que é um problema crônico. Mas, e agora, com a mais certeza ainda, eu visitei no sábado a estação de tratamento de água. Absolutamente imprescindível uma nova estação de tratamento de água. Essa estação que nós temos hoje, a manutenção ela é paliativa diante do que nós temos lá. Dentro da concessão nós temos uma nova ETA também. Então, a convicção da concessão eu tenho, e a convicção também de que a água, junto com os servidores, é possível o DAE manter. Por quê? Porque o quadro é bom, nós precisamos valorizar o servidor, e é o que eu tenho dito, a frase que tenho dito. Preparar o DAE para o futuro. São coisas distintas, e o preparar para o futuro é poder se estruturar e focar na água. Presidente, são 7h45, quem quiser fazer perguntas para o Renato Purini, pode enviar perguntas para o WhatsApp 14991993949 ou pelas redes sociais no YouTube, Facebook e X. Presidente, o senhor esteve na sessão da Câmara como vereador, né, no dia que foi feita a votação da aprovação do projeto, né? A pergunta que eu faço, foi uma decisão correta naquela sessão aprovar o projeto de liberação para a construção da estação de tratamento de esgoto? Com absoluta certeza, com absoluta certeza. E veja, um fato interessante e que diz respeito aqui a 94. Muitas pessoas disseram, mas o Renato foi à Câmara para ajudar a aprovar a concessão. Eu soube que assumiria a Câmara, eu soube pelo Emerson Luiz. O Emerson me ligou 3h30, 4 horas da tarde, numa segunda-feira, você vai assumir a Câmara? Eu falei, não, Emerson, eu não estou sabendo.
Ué, mas o Lozilla acabou de dizer que vai ter que se afastar para um compromisso externo de trabalho, e eu soube assim, na verdade não foi nada planejado. Porém, a minha convicção de aprovar a concessão sempre existiu, eu sempre defendi isso. E nesse momento, então, veja, eu contribuí na discussão, porém, o posicionamento do meu partido era favorável à concessão, ou seja o meu voto ou o voto dos outros membros do partido naquele momento, era em função da aprovação da concessão. E naquela sessão, nós tivemos lá um enfrentamento, até porque, veja, naquele momento não era só a concessão, né? Nós tínhamos uma pauta travada, já há meses, né? Discussões mais profundas dentro da Câmara, um momento mais difícil, onde você tinha ali convênios a serem votados, subsídio, salário de servidores a serem votados, o aumento, o vale-compra, ou seja, nós precisávamos dar uma resposta para a cidade. E eu acho que, de alguma forma, nós, junto com os outros vereadores, contribuímos para dar essa resposta e poder avançar nas pautas importantes do município. Né? Ok, a decisão, mas qual que é a opinião do senhor com relação à sessão em si de aprovação? Em relação ao que você pergunta? A tudo que aconteceu na sessão. Absolutamente correto. Todas as decisões que foram tomadas com a anuência do plenário, naquele momento. Veja, nós temos um regime de urgência enfim, eu não vou entrar aqui nos termos regimentais, mas o regime de urgência, no momento em que você passa as 10 sessões legislativas, porque o regime de urgência você tem 10 sessões subsequentes para aprovar o projeto, senão ele volta para a pauta, trava a pauta, e todas as sessões você volta a discutir este projeto, enquanto você não discuti-lo, você não pode entrar na pauta normal. Então, a partir da 10ª sessão, travou a pauta. E no artigo do regimento, onde fala em regime de urgência após as 10 sessões, ele dispensa os ritos regimentais para a sua aprovação. Ou seja, fica condicionada a sua aprovação em plenário. Então, todas as decisões que foram tomadas naquele dia passaram pela anuência do plenário. A maioria tomou todas as decisões de comissões, de quórum, enfim, todas as decisões da sessão foram tomadas com a consulta ao plenário, e a maioria do plenário decidiu em todos os assuntos a tocar como tocou, tanto que todas as ações que foram colocadas sobre a sessão, seja a ação direta de inconstitucionalidade, seja uma ação local que foi impetrada também por uma vereadora, foram negadas pelo judiciário. Por quê? Porque o próprio judiciário entende que não deve avançar em situações interna corporis, ou seja, as questões regimentais, elas são administradas e geridas pelo plenário, e o plenário, em sua maioria, naquele dia, todas as decisões tomadas foram tomadas pela maioria do plenário. E a partir de agora, presidente, como é que fica? O que vai acontecer a partir de agora? A prefeita vai anunciar oficialmente a volta da estação de tratamento de esgoto, da recuperação do que está lá? Como é que fica agora? Qual é o próximo passo agora? Não entendi da estação de esgoto ou água? De esgoto, porque foi aprovado pela Câmara sim. que se volte a terminar a obra da estação de tratamento de esgoto. Sim. Agora, como é que fica? O rito, né? O rito. Na prática, agora, o que vai acontecer? Na prática, veja, em que pese não ser o departamento de água, né? Quem faz todo este processo, repito, é a Secretaria de Administração, através do gabinete da Prefeitura, e a Secretaria de Obras. O DAI não participa deste processo, porque este é um serviço que é do município, né? O DAI presta esse serviço, mas o poder concedente é a Prefeitura. Então, é a Prefeitura quem vai tocar isso. A FIP fez um estudo, vai apresentar um modelo de edital, todo o estudo técnico, financeiro, de equilíbrio econômico-financeiro, ele termina num modelo de edital que a FIP vai oferecer. Então, esse edital vai à consulta pública, então ele fica 30 dias em consulta pública, e depois serão feitas audiências públicas para eventuais sugestões dentro disso. Quando se encerrar, então, esses deveres legais, né, tanto a consulta como a audiência são deveres legais em qualquer concessão, aí sim publica-se o edital, e aí o edital vai para o mercado, e aí, veja, aí você tem prazos a serem cumpridos, ou você tem Tribunal de Contas, enfim, aí as empresas vão disputar. É um contrato grande, eu acredito espero que venham empresas do país todo para poder investir na cidade. Veja, é um investimento de R$1 bilhão. Só a obra, tanto da estação como da recuperação das Nações Unidas, transforma a cidade. R$1 bilhão
R$ 1 bilhão sendo investidos na cidade em obras de infraestrutura. Isso muda, isso começa a mudar a realidade do município no momento em que essas obras começarem. Tenha certeza disso. Agora, tirando a autonomia do tratamento de esgoto do DAI, passando para a iniciativa privada, isso não prejudica a receita do DAI? Não vai prejudicar? Veja, dentro do estudo da FIP existe, inclusive, os caminhos indicados para o equilíbrio econômico-financeiro do DAI no que diz respeito à água. Veja, que é o que eu dizia aqui. Os desafios que nós temos pela frente junto com os servidores é melhorar a receita do DAI, é controlar a perda. Veja, nenhuma empresa que tenha o seu principal produto e jogue 40% da sua matéria-prima fora, sobrevive. Então nós precisamos enfrentar as perdas e melhorar o nosso parque de hidrômetros. E essa melhora do parque de hidrômetros está dentro da concessão. Quem fará a troca destes hidrômetros é a concessionária. Só um dado importante. O DAI fez a troca de hidrômetros em um determinado bairro de Bauru. Então, trocou lá os hidrômetros de 10, 15, 20 anos e fez a troca de um parque de hidrômetros localizada, salvo engano, 9.000 hidrômetros. Houve um acréscimo de receita de 39%. Veja, e esse acréscimo é pela modernização do parque, não é pelo aumento de consumo, não é isso. É a justiça de cobrar aquilo que efetivamente as pessoas consomem, não é aumento. Então, veja, só com essa modernização, e o parque de hidrômetros de Bauru, como a sua rede de água é antigo, apenas com isso eu acho que a gente já chega próximo de um equilíbrio. E fora isso, os investimentos que são necessários. Mas é possível fazer, o estudo da FIP mostra isso pormenorizado, eu não tenho dúvida de que a gente vai avançar e conseguir, claro, dentro de um planejamento de futuro. E qual que é o entendimento do senhor como presidente do DAI? Nós temos uma cidade com quase 400 mil habitantes que ainda 30% dela depende do abastecimento de um rio. Né? Qual que é o entendimento do senhor com relação a isso? E aproveitando essa pergunta, agora que nós estamos numa situação um pouco mais confortável com relação ao nível da lagoa de captação, passando agora dos 3 metros, existe alguma previsão para o fim desse rodízio? Por hora não, por hora não. A gente continua enfrentando isso, a gente sabe que essa situação perdura até pelo menos setembro, outubro. Então, por hora, a gente mantém o rodízio. Claro que nós estamos avaliando todas as opções possíveis para poder, se não sair do rodízio, reduzir o prazo do rodízio. Mas por hora, nós mantemos como está. Veja, a situação ela é confortável, porém dentro de um ambiente controlado, né? Que é o rodízio. Não há falta de água, a gente não tem tido reclamações de falta de água, porém dentro deste ambiente controlado. Em relação à dependência de um rio, veja, isso não é só Bauru, né? Você tem, a grande maioria das cidades depende de mananciais também de água superficial para abastecer, para o seu abastecimento. Hoje a gente tem talvez 24, 25% da cidade dependendo do Batalha. Isso passava muito de 30%, nós chegamos próximo a 40% da dependência do Batalha. Com os investimentos, com esses 28 milhões, quase 30 milhões de investimentos que foram feitos, em impostos, especialmente impostos e interligações, nós reduzimos abaixo de 30%, 26%, 27% da cidade hoje depende do Batalha. E foi feito um trabalho, e fica aqui mais uma vez o elogio aos servidores do DAI, o elogio ao Leandro, que é o presidente cessante, que hoje assumiu o CDCOM, que com as manobras que foram feitas também, especialmente na região do Bela Vista, houve ainda mais redução na dependência do Batalha. Até esse nível da lagoa hoje, entre outras coisas, também diz respeito a esse trabalho que foi feito de manobras para poder interligar alguns reservatórios na rede alta do Bela Vista e tirar a rede do Bela Vista, essa parte alta do Bela Vista, do rodízio. Nós temos um grande desafio, que é aquela área da Vila Falcão, Jardim Solange, Ouro Verde. Ali é o nosso maior desafio, onde nós estamos focados hoje para poder fazer chegar água. O senhor esteve em São Paulo com a prefeita essa semana, houve uma reunião com a Defesa Civil, né? E com a Casa Civil. Casa Civil. Casa Civil. Como é que foi essa reunião? Na realidade, nós fomos lá conversar, já existe um entendimento do DAI, da Prefeitura, com a Casa Civil e o DAE, e nós fomos levar algumas demandas do município que já foram conversadas, nós estamos avançando nisso, acredito que a gente deva avançar rápido. O DAE se colocou à disposição do município para ajudar, e nós fomos lá especialmente levar a demanda de alguns poços, especialmente na região norte. Nós temos, pedimos 4 poços novos na região norte, que é essa região que eu citei agora, da Alto da Vila Falcão, Ouro Verde, aquela parte, e fomos também levar alguns documentos e reforçar o pedido para que o DAE possa nos ajudar no desassoreamento
da represa, da lagoa de captação e dos seus afluentes. Veja, não é apenas a lagoa. A lagoa hoje tem 3,3 metros, mas ela tem o rio que a abastece e os afluentes do rio. É necessário fazer um desassoreamento não só da lagoa, e é urgente o desassoreamento da lagoa, porque hoje, quando se fala em 3,20 metros, 3,20 metros ela tem na régua aqui, na régua onde a água é captada. Mas a média da lagoa é 1,20 m, 1,30 m, devido ao assoreamento que nós temos ali. Nós temos uma rodovia que passa lá em cima agora, nós temos, infelizmente, ali o Águas Virtuosas também, que não tem infraestrutura. Isso tudo contribui para assorear muito o Rio Batalha. Então, o DAE é um grande parceiro, vai ser um grande parceiro do município nesse trabalho. São 38 mil metros de desassoreamento, e o DAE tem expertise nisso, tem atas de serviço para isso, e eu acredito, tenho esperança de que a gente possa ainda, dentro dos próximos 30 ou 40 dias, nós estamos terminando um trabalho de batimetria, isso é um trabalho do DAE, devemos contratar na semana que vem. A batimetria nada mais é do que um raio-x da lagoa, do leito da lagoa, né, um desenho do leito, para que então possa vir o serviço de desassoreamento. Não é possível hoje você começar um desassoreamento se você não entender como é que aquilo está por baixo. E o batimetria que o DAE está contratando é justamente para informar ao DAE, para que o DAE possa nos auxiliar, espero eu, nas próximas semanas, o início do desassoreamento também. Bom, a gente sabe que o senhor assumiu a autarquia há pouquíssimo tempo, né? Mas, assim, eu gostaria de saber também, com relação ao entendimento do senhor, do DAE, né, com relação aos questionamentos que estão sendo feitos pelos ouvintes, pela população, até mesmo pela Câmara, a perfuração do poço ali na Vila Alto Paraíso, né, todos os questionamentos que estão sendo feitos com relação ao estudo que foi feito para perfurar esse poço, numa vila que é chamada até de Vila Seca, né? Então, qual que é o entendimento do senhor com relação aos estudos feitos para perfurar ali o Alto Paraíso com uma vazão bem menor do que... Na realidade, eu comecei na segunda-feira no DAE, né? Na terça fui a São Paulo, hoje eu estou praticamente no meu terceiro dia, mas já tenho cuidado desse assunto, já venho conversando. Realmente, aquele poço, 17 metros cúbicos, isso não é vazão, né? Isso é uma vazão de um poço de uma chácara, vamos dizer assim. Mas existem dentro do DAE já algumas opiniões e estudos, e eu conversei sobre isso com o Leandro, né, com o presidente Leandro, antes de ele ir para a SEDECOM. A gente conversou sobre o DAE, inclusive fizemos uma transição super tranquila, fui lá na sexta-feira, ele, todos os diretores, enfim. E a informação preliminar que tive é de que na profundidade em que o poço foi perfurado, havia uma expectativa de 150, 180 metros cúbicos hora, porém, a água naquele ponto era uma água pesada em sais. Era uma água salobra, uma água que, para consumo, nem para tratamento, apesar de ser poço, ela não era aconselhável. E aí, então, a empresa que fez foi alteando o poço até encontrar um veio de água que não tivesse esse problema. Só que esse alteamento reduziu. O que nós precisamos entender agora é o seguinte: como é que nós chegamos neste ponto? Era possível avaliar esse problema no manancial sobre essa questão do excesso de sais? É realmente isso? Não é? Mas isso é uma avaliação que eu tenho que fazer aos poucos para não causar nenhuma injustiça aqui, seja a quem escolheu o local, seja a empresa que perfurou. É importante dizer, e isso nós também já eu sugeri que a gente possa ter isso e pedir. O DAE tem um mapa hidrológico de Bauru, e o DAE tem todos os pontos onde nós temos a condição de ter perfuração e mais água. Tanto que esses 4 poços da Zona Norte, a escolha do local foi em conjunto com o DAE, porque ele tem um mapa hidrológico muito completo, e eu pedi o compartilhamento desse mapa para que a gente possa, no futuro, no momento em que perfurar os poços, poder perfurar de uma forma mais assertiva junto com essa carta. Renato, o Marcos Roberto Rocha Sena, chefe de seção de controle de poços particulares do DAE, ele fez uma projeção de que existem aproximadamente 1.750 poços na cidade, sendo 1.200 irregulares, 500 privados autorizados e a maioria com captação do aquífero Guarani, né? 42 apenas sob responsabilidade do DAE. Como é que o senhor pretende tratar essa questão da clandestinidade? Na realidade, conversei com o Sena na quarta-feira, ontem mesmo, sobre esse assunto, né? Um assunto que teve publicidade nos últimos dias. Realmente é um número enorme. Grande parte, ou maioria desses poços, estão na zona rural, nas chácaras. Né? Quando na CEPLAN ainda,
nos processos de regularização fundiária, nos REURBs que nós temos lá, nos loteamentos ditos clandestinos, nós temos 38 processos na CEPLAN em relação a isso. Esses 38 processos, inclusive, foram enviados ao DAI para que o DAI fizesse a fiscalização desses postos. A grande maioria também feito de forma, vou dizer, irregular, mas sem que houvesse as autorizações necessárias. Conversei com o Sena, é necessário fazer um levantamento mais pormenorizado e termos a fiscalização desses postos. Porém, é um trabalho de médio prazo, porque são muitos pontos, o DAI não tem estrutura para fiscalizar isso tudo, então nós vamos iniciar, claro, sem avançar em tamponamento de postos, mas a gente tem que criar uma forma de fiscalizar, avaliar a qualidade da água desses poços, aqueles poços que tiverem qualidade, nós partimos para um processo de regularização e, eventualmente, poços que não tenham condição, esses sim serem vedados, mas é um processo aí que vai levar algum tempo devido ao número de fiscalizações a serem feitas e a equipe pequena que o DAI tem hoje para fazer isso. O Carlos Oliveira está nos acompanhando ao vivo no YouTube. Ele pergunta o que poderá ser feito para que as perdas de água, hoje em 47%, diminuam, os vazamentos, né? Esse é um enfrentamento, talvez, é o enfrentamento que o DAI tenha que fazer de mais importância hoje. Então você tem, de um lado, uma rede antiga e que precisa ser enfrentada, precisa ser substituída a rede, né, aos poucos, especialmente as redes do centro da cidade, que são as redes mais antigas. Ao mesmo tempo, fazer um investimento numa nova estação de tratamento de água, porque também a perda lá é bastante grande, pelo tempo que tem, né? São 50, 60 anos daquela estação de tratamento, já está dentro da concessão, é uma das contrapartidas da concessionária que vier a ganhar, é construir uma nova ETA. Então, eu acho que essas duas ações são as ações principais para que o município possa reduzir o volume de perda. A redução do volume de perda, na minha mente, ela tem um impacto tão grande, maior até do que um eventual aumento de captação de água. Claro que nós vamos avançar, já existem projetos de uma nova captação, mas a redução de perdas, ela evita que você faça grandes intervenções ambientais numa nova captação, gaste, talvez o controle de perdas seja mais barato de ser feito e mais rápido o seu objetivo do que até um aumento de captação. Então, basicamente, na resposta, respondendo a ele, reforma das redes de água mais antigas e a nova estação de tratamento de água. 8h04, estamos aqui com o presidente do DAI, Renato Porini. Renato, infelizmente nosso tempo se esgotou. Algum agradecimento? Agradecer a vocês, agradecer o convite, dizer que o desafio que nós enfrentamos hoje, que estou à frente, é um desafio que me instiga, mas ao mesmo tempo com uma perspectiva muito boa de futuro, especialmente pelo que encontrei dentro do DAI, um corpo de servidores absolutamente engajado em trabalhar, em se empenhar em enfrentar os problemas que o DAI vem passando, um corpo técnico absolutamente preparado, e eu tenho certeza de que, com a valorização desses servidores, nós vamos construir o DAI do futuro. Renato Porini, presidente do Departamento de Água e Esgoto, convidado de hoje do Informação, muito obrigado, volte mais vezes.